alegria estar aqui com vocês, prazer em conhecer alguns, outros umas carinhas conhecidas, né, como o Edu da Full Power, o Felipe da Star Motors, enfim. Meu nome é César Nurmiani, eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da indústria automotiva há mais de 30 anos. E durante toda a minha vida, na hora de fazer o desenvolvimento de produto, que são os novos carros, né? A gente testa carros hoje que serão lançados daqui 1 ano e meio, 2 anos. Uma das partes mais importantes para a gente são os pneus. Ou seja, o desenvolvimento de um carro começa pelo pneu. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai parametrizar um ABS para um carro, a primeira coisa que a gente quer saber, através de elementos finitos, qual é a aderência do pneu. Para que eu tenha um ABS que funcione direito, o que o ABS quer? O ABS quer trabalhar no limite da aderência. Quanto mais aderência esse pneu tem, menos o ABS trabalha. Você coloca um pneu ruim num carro, o teu ABS vai chegar uma hora que você vai bater o pé no freio, o pedal vai ficar duro e aquele carro não vai parar, mesmo com o ABS, porque o que o ABS mede é a aderência. Não é diferente com o controle de estabilidade. O controle de estabilidade, ele é um elemento extremamente complexo dentro de um carro, onde ele mede, né, uma série de parâmetros para poder funcionar, e o que dá a ele uma boa performance é a aderência. Tudo isso para dizer para vocês o quê? Que um desenvolvimento de um carro parte do pneu. O pneu é o primeiro componente que vai determinar o desempenho de suspensão, amortecedor, de molas e daí por diante, entregando o DNA do carro. O que é isso? Eu estou fazendo um carro esportivo, eu estou fazendo um SUV, eu estou fazendo um carro mais confortável. Qual é o DNA do carro? Para que público eu quero atingir? E aí, o pneu, né, vem com todas essas características e os outros componentes da suspensão, né, seguem aí a diretriz que o pneu está gerando. Não é diferente, para vocês terem uma ideia, em competição. Você ganha uma corrida em cima de pneu. Aqui na Porsche Cup, por exemplo, nessa corrida, que é uma corrida de endurance, para vocês terem uma ideia, nós vamos consumir 5 jogos de pneus durante a corrida, fora o que já foi consumido de pneus nos treinos e classificação, enfim, daí por diante. Esses 5 jogos de pneus, a maior matemática que todos os chefes de equipes e pilotos fazem é exatamente na utilização de pneus. E não se enganem, uma volta a mais com o pneu, uma volta a menos, uma fritada ou coisa do gênero, pode determinar se você vai estar em primeiro, ou em terceiro, ou em quarto no grid, na hora que você subir ali no pódio, ou não subir no pódio, né? Então, o maior trabalho nosso é saber utilizar os pneus da melhor forma possível. Mais uma vez, mostrando para vocês a importância. Se a gente for, mais uma vez, entrar em carros de altíssima performance, só para vocês terem uma ideia, pneu são 60% do empenho dele. 60% é pneu. O que a gente nota com muita frequência? Apaixonados por super máquinas, né, precisam de super pneus, não adianta nada eu ir lá, né, Edu, meter 700 cavalos num carro e não jogar esses 700 cavalos no chão. Se esse pneu que tiver lá não empurrar os 700 cavalos para que o carro consiga ter uma boa aproximação, uma boa tomada e principalmente uma boa retomada, não adianta nada os meus 700 cavalos. Na medida em que você faz um upgrade de potência, você tem que fazer um upgrade de aderência, né? Assim como também, se você tiver um carro manco e colocar um pneu para um uso esportivo, vai virar uma âncora, porque o pneu tem muito mais performance do que o carro pode entregar. Por exemplo, aqui, quando a gente fala de um pneu como esse para um track day, tudo que o cara quer num track day também é montar uma estratégia, que é o que a gente faz aqui. Quando eu falo de estratégia, o que é? Vamos botar um pneu rápido para fazer uma volta, 2 voltas e achar a melhor volta do pneu? Show! Mas quando você precisa dar 10, 15, 16 voltas? Pneu é uma ciência. Tanto é uma ciência que se você pegar, por exemplo, o número de campos de provas que montadoras têm, você vai ver que existe muito mais campo de provas para a indústria de pneus do que para a indústria automotiva. E a própria indústria automotiva não quer entrar nesse balaio de gato, que é a ciência de fazer pneus, porque ela é extremamente complexa. Aqui, de sorte, nós estamos, eu digo de sorte, que eu vou confidencializar uma coisa para vocês. Ao longo desses meus 30 anos, a gente sempre, na hora que vai fazer um desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de referência. O que é referência? O melhor componente daquele determinado equipamento.
E ao longo de toda a minha vida, como piloto de testes, o pneu da Michelin, ele sempre foi a referência. Vamos lá, o que eu tenho que conquistar de aderência? Michelin. O que eu tenho que conquistar no molhado? É o Michelin. O que eu tenho que conquistar de hard handling? É Michelin. Eu, durante 3 anos, viajava pelo menos de 3 vezes por mês para a Espanha para fazer as homologações dos pneus de ultra high performance que vinham para o Brasil para homologação nos carros que estavam aqui no Brasil. Quando eu chegava lá, em Sitges, na Espanha, em Idiada, quem era o pneu de referência? Michelin, Michelin, Michelin. A gente, como na indústria e como piloto e como esportista, o jogador de futebol, ele quer estar no time que tem maior estrutura. Ele quer estar no time que consiga entregar para ele a melhor estrutura. Em carro de corrida não é diferente, você quer estar na equipe que te dê a maior e melhor estrutura. Talvez vocês não consigam ver embaixo do macacão, mas eu estou arrepiado. Eu sempre sonhei em ser piloto de testes da Michelin. Ele sempre foi a referência. E a gente quer estar sempre numa equipe que, por exemplo, para conhecer melhor a Michelin, eu estive em Ladoux, na França. 4.000 pessoas dedicadas à inovação. 4.000 pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. Ninguém tem isso. O maior campo de provas do mundo de pneus está em Ladoux, na França, e é da Michelin. Quando eu estive lá, a montadora Porsche estava testando o RS2 deles lá. Não era no campo de provas deles, era lá no campo de provas da Michelin. Nos dá um conforto muito grande saber que a gente tem esse suporte por trás. E toda essa qualidade e tecnologia vem para cá, vem para esses produtos que vocês estão vendo aqui, principalmente aqui agora, um mais dedicado ao SUV, né? Que hoje a gente vê SUVs com uma potência imensa, né? Andando muito mais rápido do que muitos carros esportivos. E ali, por vezes, você tem um carro que é muito versátil, por vezes você está com a tua família, por vezes você vem até com um track day, né? Um canhão desse. E aqui, um pneu assim que dispensa comentários, o que vira, o que é rápido para condições principalmente de track day. E que também podem, obviamente, ter um uso aí de pista, ou seja, nas ruas, né? No dia a dia, enfim. Eu queria passar a palavra para o Pedro e dizer o seguinte: como piloto de competição, eu tenho 3 títulos brasileiros. Não sei o quantos vocês aqui conhecem o que é a Porsche Cup. Eu volto para a Porsche Cup esse ano. E logo no meu ano de estreia, queria contar muito com a torcida de vocês. Nós estamos disputando o campeonato da Endurance. Hoje, nós podemos, eu e o Nelsinho da Marque, nos sagrarmos campeão no primeiro ano que a gente retorna, né, para as competições. A gente quer contar muito aí com a torcida de vocês. A nossa vida é dedicada a isso, a tentar levar produtos mais adequados para vocês. Mas eu queria falar de um menino em especial. Se ele estivesse no grid hoje, ele seria também o meu adversário. E eu ia lutar com unhas e dentes para ganhar desse menino. Ele não sabe como, mas eu não dividi porta a porta, que é o que nós pilotos temos que fazer, que é o que os espectadores esperam do esportista. Não me entregar em nenhum minuto. Mas se eu perdesse para esse cara, eu ia ficar muito feliz. Esse menino, eu praticamente vi ele nascer. Esse menino, eu praticamente vi a história dele. Um cara espetacular, um cara gente boníssima, pilota muito. E ele vivencia não só o que é o consumidor que quer um pneu para o seu carro, sabe exatamente o que é um track day, porque participa fortemente de track day, e também é um excelente piloto de competição, tanto que ele já é campeão aqui na Porsche Cup. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas o Pedro da Stradale! Obrigado a todos. É uma grande honra estar aqui. Para quem não sabe, é uma coincidência até, que a minha primeira experiência com carro de corrida foi com esse cara. Ele me levou para andar num esportivo, eu tinha, sei lá, acho que 10 anos, e aquilo ficou gravado na minha cabeça e eu pude reencontrar ele aqui com a Michelin. A gente foi visitar a fábrica da Michelin lá fora e foi uma experiência completamente fora do normal, né? A gente pôde vivenciar o que é a tecnologia no pneu, o que é a
sofisticação, né, o detalhe, o cuidado que os profissionais têm lá dentro. Acho que a gente não tem essa noção só estando lá. É uma cidade inteira da Michelin, são acho que os melhores profissionais do mundo lá dedicados para fazer o que a gente está lançando aqui. Falando especificamente dos pneus de competição, eu tenho uma vivência muito, já há algum tempo com o Track Day, com um consumidor que busca alta performance nos pneus. E esse pneu aqui, que é o Pilot Sport Cup 2R, é um pneu que a gente já estava aí tentando trazer há mais de ano, posso falar. Os clientes aqui do Brasil viam em fórum afora, o pneu que bateu o recorde em Nürburgring com o GT2 RS. O Cup 2R, o Cup 2 normal já era um pneu de muita referência, e hoje a gente está lançando esse pneu de enorme satisfação, porque vai transmitir o que é a performance. Eu em 2017 eu fui campeão aqui na Porsche Cup e pude experimentar o Michelin, como o César falou, no limite. E o que a gente enxerga é algo muito fora do comum, que é hoje fazer um pneu com grip para os outros fabricantes é algo que a gente pode dizer fácil. O que é difícil, que é o que eles têm na raiz, que é o que eles têm no DNA, é fazer esse grip se manter ao longo de uma prova aí de 500 km, uma prova de 300 km, ou um track day, ou uma frenada que você acaba freando e deixa pano no pneu e consegue correr mesmo assim. Então a tecnologia deles está muito em cima disso, trazer a performance e a durabilidade. Então, para o cliente que está buscando um track day, o cliente que está buscando acelerar o carro em pista, numa condição segura, ele vai poder usar esse pneu na pista, fazer o melhor dele na pista, voltar para casa, que é um pneu homologado para rua. É um pneu que está sendo homologado agora no GT2 RS e na GT3 RS. O GT4 ele vem com o Cup 2 normal. Então é um pneu multifuncional, vamos dizer assim, que é o que tem de melhor no mercado. Então acho que vocês vão poder vivenciar isso e sentir na pele o que é o Cup 2R. Obrigado a todos. E agora, para entender um pouco mais, né, profundamente, o que tem de mágico dentro desses produtos aí, Celso, por favor, é para você, uma salva de palmas para o Celso, por favor. Oi, gente, bom dia. Que honra e que felicidade de estar aqui, conversando com vários amigos aqui, várias pessoas que são amantes desse meio automotivo, assim como eu. E que honra receber o microfone desses dois caras aqui, super parceiros nossos, e que sem o testemunho deles aqui como piloto, para mim aqui, o Celso falando aqui para vocês, não ia ter nenhum contexto, né? Eu, na verdade, estou aqui só para tentar falar um pouquinho mais sobre o que está por trás desses produtos que a gente desenvolve, o que a gente traz de tecnologia, para que público que a gente está falando. E para isso eu tenho alguns vídeos aqui, algumas mensagens para passar para vocês, ok? É uma honra para a Michelin estar nesse evento da Porsche, porque a gente conseguiu aqui trazer todo o nosso time do nosso portfólio de pneus esportivos. Então a gente tem aqui 5 jogadores, 5 linhas de pneus, de produtos. Então desde o Pilot Sport 4, que é um produto, vamos dizer assim, esportivo mais para a linha de entrada, são aqueles carros menores, esportivos, desde o aro 16 polegadas até uns 18, 19 polegadas. A gente tem aqui o 4S, que é um produto também esportivo e que já tem 20% de tolerância à pista, a circuito fechado. Tá? A gente tem o Pilot Sport 4 SUV, que é um recém-produto lançado aqui também pra gente. Então, como o César falou, foi desenvolvido para SUVs. Então, produtos são veículos que são muito pesados, com centro de gravidade mais alto, então assim, precisa de muita aderência para conseguir suportar a potência e o peso desses veículos na frenagem, no comportamento e tudo mais. E aqui a gente vai se dedicar um pouco mais para esses dois caras aqui, que são o Pilot Sport Cup 2 e o Pilot Sport Cup 2R, que é o lançamento que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Como o Pedro citou ali, a gente, há um pouco mais de um ano atrás, a gente estava juntos, nós três estávamos juntos, lá na França, lançando outro produto que também é campeão de vendas nosso, e foi quando o Pedro trouxe esse input do mercado, porque ele é um cara que está muito conectado com esse tipo de consumidor, com esse cara que é amante de track day, e ele falou, poxa, por que vocês não trazem o Cup 2R, né? Porque a gente já está tendo demanda,
dia com uma coisa muito globalizada, todo mundo tem acesso à informação, então as pessoas já tinham informação pelos tire reviews, né, pela internet, então os caras já conheciam o produto. E assim, a gente agradece muito esse input, que foi super importante pra gente, porque a partir dali a gente começou a negociar e conseguir principalmente garantir, enfim, as questões regulamentares, Inmetro e tudo mais, porque isso não é uma coisa que se consegue da noite pro dia. E aí, enfim, a gente conseguiu trazer esse cara aqui, que a gente acredita que vai ser um baita de um sucesso. Bom, então como eu falei para vocês, a gente tem uma oferta toda completa, né? Então, desde o Parasport 4, que é para uso mais urbano, a gente tem o Parasport 4 SUV, que é para SUVs esportivos, então Macan, Cayenne. Depois aqui a gente vai ter também 2 carros desses na pista rodando com alguns de vocês aqui. Vocês vão poder sentir a performance desse produto na pista, o que ele entrega de aderência. O 4S, que é esse aqui que eu expliquei. E o mais importante, que são os 2 caras que a gente quer destacar aqui hoje, são esses caras aqui que são voltados para a pista. Então a gente está falando aqui especificamente do Cup 2, que é aquele ali o último, o primeiro, e o Cup 2R. Todos os 2, eles são aprovados também para uso na rua, tá? Então eles têm lá a etiqueta do Inmetro, eles podem rodar na rua, mas eles foram desenvolvidos, foram pensados através da nossa experiência do motorsport, da Michelin. Então tudo nesses pneus é pensado para tirar o melhor de performance dos carros, tá? É realmente transferir toda a potência dos motores dos carros para o asfalto, ok? Bom, e antes, o Parasport Cup 2R, ele é um produto, que é esse daqui, né, que é o novo. Na verdade, ele é uma evolução do Parasport Cup 2, tá? E aí eu vou dar uma palhinha aqui para vocês para explicar o que é o Parasport Cup 2, que é esse produto aqui. Ele nada mais é do que o equipamento original desses veículos aqui, ó. Tá? Então ele é equipamento original da 982 GT4, as Cayman, top de linha. E ele é equipamento original também das 911, da GT2 e da GT3 RS. Então, já tem algum tempo que a gente vem equipando esses carros originalmente com o Cup 2, ok? Então, assim, a gente tem o orgulho de equipar os carros de ponta da Porsche. São carros praticamente de corrida, todo mundo aqui, a grande maioria já conhece esses veículos e sabem que a gente está falando de carros realmente super esportivos. Eu trouxe um videozinho aqui para mostrar um pouquinho mais do que é esse Cup 2. Pode mandar para mim, por favor. Então esse foi o Parasport Cup 2, que é esse aqui, que originou o Cup 2R, que é a evolução dele. Então ele é um produto que foi desenvolvido para trazer mais consistência na pista. Aqui, na verdade, eu ia rodar um vídeo, esse vídeo está disponível, né? Está no YouTube, qualquer um pode baixar lá. E ele fala sobre esse recorde que foi atingido nessa pista, que é uma pista super emblemática, né? Lá da Alemanha. E que pra gente foi muito bom também, porque foi com o nosso produto, foi com o Cup 2R, já com o produto de lançamento.
Falando aqui um pouquinho mais especificamente desse pneu que a gente está lançando aqui hoje, que é o Cup 2R, ele traz um composto de borracha que é derivado dos pneus de competição do motorsport, principalmente das corridas de endurance, como 24 horas de Le Mans, o EC, como o de Grazi comentou agora há pouco. Então são pneus que tem que ter uma durabilidade, uma consistência muito, muito grande para aquela condição. Ele também foi redesenhado na banda de rodagem para aumentar a sua área de contato. Então, quando a gente compara, por exemplo, na evolução, aqui no Cup 2, ele tem uma quantidade muito maior de lamelas aqui na lateral, nos ombros, e aqui a gente reduziu essa quantidade de lamelas e deixou mais estreito esse sulco central aqui também. Então, são coisas que parecem bestas, mas que, combinadas, elas fazem com que a gente aumente em 10% a área de contato da banda de rodagem com o solo. E isso pra gente faz toda a diferença, porque essa união entre o maior área de contato e um melhor grip proveniente de um composto de motorsport faz com que o produto tenha mais grip, né? Então é isso que traz o resultado de tempo de volta. Claro que depois tem toda a questão da consistência, da durabilidade, mas o principal para virar tempo é isso, é aumentar a área de contato e um grip, um composto de borracha que grude no chão. Ok? Bom, a gente começou essa oferta com 2 pneus, então, que são os 2 pneus originais, o dianteiro e o traseiro da GT2 e da GT3 RS nova. A gente já está com esse pneu disponível aqui no Brasil para venda, ok? E futuramente, no início do ano, a gente vai trazer também outros pneus que foram homologados para outras montadoras de super esportivos também, como Ferrari, AMG GT. Então a gente também tem para Bugatti. Então a gente vai trazer produtos aqui em breve para o Brasil para atender também essas outras montadoras. Bom, falando da parte da aderência especificamente, esse pneu que a gente está lançando hoje, olha que curioso. A gente fez 2 testes em 2 pistas diferentes, uma em Nardo e outra em Fiorano, e o efeito desse grip otimizado, ele pode tirar até 0,5 segundos por quilômetro numa pista. Então é o efeito do grip desse pneu transformado em tempo. Então 0,5 segundos por quilômetro. Se você pega uma pista que tem 4 quilômetros e pouco, como essa aqui de Interlagos, você pode estar falando em quase 2 segundos. Então é muita coisa. Os pilotos que estão aqui sabem que é realmente uma diferença muito grande. E você também pode fazer a conta do impacto desses pneus, dessa aderência, na potência do carro. Então elas podem também, como se elas estivessem impactando em mais 150 HP, potência do motor. Então é muito significativo. Para um veículo que tem 500, 600 cavalos de pista, a gente está falando de quase 1/4 dessa potência. Okay? Então é um pneu que foi desenvolvido com as principais montadoras, como eu falei, para trazer esse produto, desenvolver esse produto para o mercado. E ele também tem esse acabamento Premium Touch. Depois, se vocês quiserem, vocês podem passar aqui para dar uma olhada, que é um toque aveludado e que traz essa esportividade para esse tipo de cliente, né? Para esse cara que é tão orgulhoso e gosta do carro. Então, eu estou vendo aqui pessoas que trabalham no segmento. Não é, Fera? É isso aí, né, Fera? Esse cara gosta de um pneu que tem esse toque aveludado, né? Então, ele gosta de mostrar o carro, é um pneu esportivo, é um carro esportivo, então isso aqui casa muito bem com esse tipo de veículo. Bom, então, esse produto, o Cup 2R, é um produto que está sendo bastante valorizado, bastante discutido nas redes sociais, através dos blogs, imprensa, todo mundo falando bem. Como eu falei, ele passou a ser a referência, o pneu a ser batido para esse segmento de track days, ok? Eu queria fechar aqui a apresentação. A gente tem toda a equipe aqui da Michelin que está aqui à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente está aqui à disposição. Alguém tem alguma dúvida sobre o produto? Tem uma questão só que eu acho que é interessante falar, é que como todo pneu semi-slick, ele é um pneu que foi desenvolvido para rodar no seco, né? Assim, toda a performance dele é extraída através da utilização do piso seco. Então, a gente, por orientação da própria Porsche, a gente desenvolveu um texto legal, um material para esse tipo de consumidor que for colocar esse pneu, que for montar esses pneus,
para que ele tenha um certo cuidado na hora de rodar com esses pneus, com esse veículo no piso molhado. Tá? Por quê? Porque ele é um pneu que foi desenvolvido para o seco, é um pneu semi-slick e ele tem um certo risco de aquaplanagem, dependendo da profundidade de escultura que tiver restante ainda do pneu. Se ele tiver mais de meia vida para o final da vida, ele pode ter um risco de aquaplane.